Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 16 de setembro. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando aqui primeiro da revisão de sexta-feira, que eu não cheguei a fazer. Peço desculpas também, eu não fiz de quinta, acho que de quarta também não. Passei por uma situação particular, minha mãe teve que fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico agendado, e aí ocupou meu tempo e ainda está ocupando meu tempo nesse pós-operatório. E fiquei fora do mercado nesses últimos 3 dias, 3 pregões. Mas vamos falar aqui rapidinho de sexta-feira. Foi um dia bem interessante de analisar. Eu estava aqui voltando aos pouquinhos para o mercado, mas não consegui acompanhar 100%. E evitei de fazer operação, até porque depois de 2 dias sem operações já fico com receio de voltar para o mercado já operando, né? Então eu tenho que me adaptar a pegar o ritmo novamente. Então fiquei observando, vi algumas oportunidades, mas não fiz nada, beleza? Então falando aqui em relação ao dólar primeiro. Começando primeiro ao dólar, eu vou falar no gráfico de candles direto, não vou falar de renko não. E que a gente teve no dólar? A abertura aqui já foi uma abertura muito importante, porque já abriu rompendo esse caixote que nós tínhamos aqui. Um caixote importante, o primeiro candle foi um candle de indecisão, infelizmente, um long leg doji. Para pensar em setup da VWAP, nós temos que esperar a força compradora de VWAP nesse caso, então vendedora eu não faria nada. E aí, no caso, o movimento inicial do dia foi de venda. Pensar aqui em reversão, por mais que esteja esticado, nós não temos confluência suficiente para pensar em reversão. O movimento ficou travado, fez aqui um pullback agressivo, por isso que esse candle nem é gatilho e nem teria sido acionado. E aí volta e não preenche critério de venda. Aqui a gente vê que o movimento acabou fazendo como se fosse um ombro, cabeça a ombro, pelo 2 minutos fica mais claro, mas pelo 5 estava muito embolado. Preferi não fazer nada, fiquei observando, o movimento foi e deu esse pullback. Esse pullback aqui, na hora que eu tava formando, até comentei, nossa, gatilho maravilhoso, mas eu não fiz nada nesse dia. E aí, aqui seria a nossa primeira oportunidade, oh meu Deus, a primeira oportunidade de gatilho. Depois de muito tempo se acontecer alguns gatilhos maravilhosos de ancorado, né, por médias aqui acabou dando um. Então esse é a nossa primeira oportunidade de gatilho que nós tínhamos. Aqui nós tínhamos alvos longos ainda para cumprir, tanto é que era aqui uma região de fundo importante que tinha risco retorno de 1 para 1. Então o movimento acabaria tendo esse risco retorno de 1 para 1, que foi uma região de um fundo aqui que criou essa tendência de alta, né? E aqui tinha então que fazer parcial nessa região mesmo de 1 para 1. Depois fez aqui um pullback, ancorou na média de novo e deu outra oportunidade maravilhosa de pullback de médias, esse candle 29. Também vi acontecendo, não fiz nada, fiquei só observando, chupei dedo aqui porque o movimento acabou sendo maravilhoso. Pegou essa liquidez, esse fundo aqui que nós tínhamos, e aí o movimento acabou dando uma sequência mais forte. Inclusive chegando em Kelch, deixa eu puxar aqui o gráfico, aqui já ficando de forma um pouco esticada, mas mesmo que tenha ficado esticado, nesse fundo aqui não achei confluência suficiente para pensar em reversão. O movimento faz um pullback agressivo, já não é mais caso de vendas aqui, e começa a ter gap entre candles, a gente vê que começa a ter fecha no preço, né, abre em outro, e aí começa a ficar muito travado. Candles de baixa intensidade, baixo volume, e aqui já está depois de meio-dia, que o volume tende a cair. E aqui, a partir daqui, eu já não vejo mais nada a ser feito. O movimento começou a ficar travado, lateral. 50 chegou, não conseguiu reagir. Passou por cima, pensei em compra, tá na cara do 80. E aí o movimento travou de novo. Então, 2 caixotes aqui. No final do dia, a gente vê que todo esse movimento aqui, tentando fazer aqui a correção dessa queda que nós tivemos. E olha que nem preencheu essa queda toda. Então, a parte da tarde, horrível. Sinceramente, já não vi o que ser feito aqui. Então, possibilidade de gatilho deram essas duas entradas aqui no dólar, tá? E aí, falando em relação ao índice, o índice acabou dando depois que eu saí da tela, tá? Depois que eu saí da tela, então eu não cheguei a ver ao vivo acontecendo essas oportunidades. Falando em relação aqui ao macro, lembrando o que estava acontecendo. Eu tinha algumas marcações importantes, dando um zoom bem maior no gráfico. Deixa eu puxar aqui. Lembrando que o índice e dólar estão em situações muito parecidas, só que um está localizado no topo da lateralidade e o outro no fundo. No caso, o índice estava localizado no fundo dessa lateralidade, que tende a respeitar como suporte. Eu também estava comentando que poderia, por outros motivos, respeitar esse fundo, porque nós tínhamos aqui também uma LT passando, então esse fundo estava muito forte. Infelizmente, deu travas aqui nesses últimos dias importantes, esse fundo aqui travou bastante. E eu também tinha marcado essa outra LT, essa LT aqui desses fundos, acho que de terça, quarta e quinta. Então, região importante.
O movimento abre onde? Abre aqui, numa região complicada, porque nós tínhamos aqui um fundo, né, muita força compradora, mas ao mesmo tempo pensar em vendas está confuso também. Nós não temos aqui uma força vendedora, tinha fundo importante aqui embaixo, então a região onde estava localizada estava bem complexo. E aí, se a gente aproximar, média sem tendência. E a gente vê que o primeiro candle do dia foi um long leg doji, recomendável a gente esperar sair desse primeiro candle do dia. O movimento ficou em trap zone da 20 com a 200, aqui tudo embolado, não vejo o que ser feito. Acaba do nada pegando uma força compradora que não era com a abertura do à vista, começou antes do à vista e o à vista só impulsionou o movimento para cima com as ações IFNC, Vale e Petro subindo. O movimento engatou um movimento muito forte, mas um forte que ainda estava dentro desse caixote. Primeira barreira passada, SLT, vou tirar ela. Depois nós tínhamos lá o topo da lateralidade. Aqui no caso, primeiro, o movimento tentou travar no topo do dia anterior, voltou, fez aqui esse candle nem teria risco retorno para reversão, tá? Então não tem condição aqui para reversão. Acaba nem acionando também, acaba fazendo uma barra ignorada, testa a região exatamente desse topo que tinha liquidez, trola de novo com o candle aqui possível vendedor, e aí vai mais uma vez barra ignorada. A gente vê que o movimento estava muito forte, aqui tem outra liquidez, a nossa outra barreira importante. Nessa barreira importante aqui, a gente vê que o movimento também tentou dar uma trollada de possível trava, não travou, só que aí já começou a indicar aqui topos mais próximos de candles, né? Então as máximas estavam cada vez mais próximas. E aí acabou testando exatamente nosso querido Keltner, aqui região importante. Alguma coisa mais aqui? Vamos supor... Não tinha. Eu acho que talvez uma retração, mas eu acho o movimento respeitando mesmo uma LT. Tinha retração aqui, mas se eu puxar pra frente a LT, região de LT também estava muito próximo. Então, algumas confluências aqui até acabou respeitando. A gente tem aqui possibilidade de reversão? Acho perigoso, tá? Acho perigoso reversão. Porém, o movimento aqui, se for pensar em mais confluência, o que eu tenho de confluência? Eu tenho Keltner, toque, não tenho variação tá lá embaixo, outra tá lá em cima. Alguma retração tem aquela. Projeção não teria, porque se eu for marcar projeção, acionou esse pivô aqui. E se eu marcar para cima, o primeiro alvo tá lá em cima. Exatamente essa LT, a LT lá em cima passando, não está passando aqui perto. Então, fica complicado, tá? Algumas confluências, só teria Keltner nessa retração. Não tenho mais nada além disso. E aí eu acho perigoso, depois de um movimento tão forte, acabaria tendo andado, né? Mas só teria pego uma parcial. Pullback agressivo, não vejo critério de compra aqui para comprar nesse topo aqui, né? Nesse candle. Está na cara de uma região de pavio importante, que acabou respeitando, inclusive. Então a gente não compra aqui nessa região, critérios para não entrar. A gente vê que o movimento trava nesse topo, volta, é o primeiro cruzamento da 9 com a 20 depois desse movimento todo de alta. E aí faz um topo mais alto e o segundo ombro acaba dando gatilho aqui pra gente de 49, inclusive o candle bem interessante que engolfou aqui esses candles anteriores. E aqui nós temos o primeiro gatilho, o segundo gatilho aqui, tá? Então um candle de pullback aqui, de pós troca, né? Do cruzamento, na verdade, da 9 com a 20. E aí nós temos aqui região da média 50, confirmou o oco, tá? Nós tivemos aqui, inclusive, Fair Value Gap nesse movimento todo de alta aqui. Caiu reto, não tem gatilho setup da 50. Aqui no setup da 80 até poderia ter dado. Deixa eu ver que eu nem cheguei a olhar isso na hora. Não deu bom gatilho, tá? Pelo 2 minutos. Então não temos gatilho setup da 80. O movimento acaba indo aqui nessa região, que eu posso falar que é a 200. Até posso, que ela tá começando a criar. Eu diria mais que a retração do dia. Eu pegaria aqui topo e mínima. Nós temos aqui a região de 61 de retração. Acho que mais a região da retração do que a média 200 em si. E aí faz um pullback, 69 não vejo como gatilho, nem fechou abaixo da 9, então não é gatilho. E começou o trap zone da 20 com a 200. O movimento ficou travado até o final do dia, não dando mais oportunidades aqui. Então deram duas, tá? Duas exatamente no movimento depois que eu saí da tela. Eu tinha saído aqui mais ou menos nessa região, não acompanhei mais. E aconteceu essas oportunidades aqui desse oco maravilhoso que acabou formando essa região desse topo. Voltando aqui, então, tanto o índice quanto o dólar, lindas oportunidades de gráfico em relação a candles, não fiz nenhuma delas. Lembrando, me comprometi a não fazer operação naquela sexta-feira. Amanhã eu começo a voltar ao ritmo, espero que sim. Então já estou começando a ter mais noção do que está acontecendo no macro do mercado, né? Isso é importante. E aí vem o estudo semanal.
Então, falando em relação ao dólar, estudo semanal que nós temos aqui, falando do mensal. Por enquanto, o mensal tá bem ok, não mudou muito em relação à semana passada. Só relembrando o que eu venho falando, em relação ao mês anterior, que foi agosto, o volume atualmente está assim, nem um quinto direito do movimento do mês anterior. Então, muito pequeno o movimento, bem travado. Acho que vai ficar travado aqui ainda essa região, bem provável, tá? Então, o mensal tá um candlezinho assim, no meio do nada, um inside, ao mesmo tempo tá querendo sair dessa região de sobrecompra, tá? Que é uma sobrecompra junto com uma resistência muito importante. Mas ainda não tá fazendo nada para mim importante, né, em relação ao mensal. Já o semanal aqui a semana foi importante, porque a gente viu que não, assim, tentou romper a máxima da semana retrasada, não conseguiu. Quer dizer, conseguiu romper a máxima, porém não deu sequência e voltou para baixo. A gente vê que esse topo aqui tá bem relevante e ainda segue a visão de possível ombro, cabeça, ombro, tá? Pra gente ter o teste dessa região desse fundo, que inclusive a gente teve fair value gap aqui nesse fundo aqui. Então seria interessante esse teste onde que tem liquidez. Então ainda segue predominante a possibilidade de movimento de queda a um médio prazo aqui, porque o curto prazo tá com cara que vai ficar travado nessa região essa semana. Então, o que eu vejo? Possibilidade de um candle, independente se for para cima ou para baixo, vai ficar dentro dessa região aqui, tá? Pelo volume que está tendo nessas últimas semanas, pode ficar travado nessa região. Então, não vejo ainda o teste dessa região desse fundo, porque para fazer isso, teria que ter um candle bem forte vendedor. Isso aí seria de quantos pontos aqui? Vamos ver. Uma semana com variação de 235 pontos. Eu acho uma variação ótima, só que a gente tem que ser realista. O dólar não tá andando isso tudo. Então, e tem que ser 235 com tendência de baixa. Aí vem um dia que anda 50 para cima, outro dia 40 para baixo. Aí anula o dia anterior. Aí depois vai 60 para cima, aí depois de novo 70 para baixo. Não, tem que ser um movimento forte tipo assim. Então, por isso que eu acho que essa semana não vai chegar a ponto de testar esse fundo aqui. Acho improvável uma volatilidade dessa. Mas se acontecer, maravilhoso. Então, eu vejo essa região aqui na médio prazo interessante para ser testada. Fora isso, médias aqui não tem muito o que. Ah, só lembrando, a questão de média é que foi normal esse repique aqui. Foi o repique da média 20, só que essa 20, o candle da média 20, né, do repique, nem foi rompido a máxima. Então, parece realmente que tá com cara que foi um falso repique para voltar, tá? Para testar essa região desse fundo aqui em relação a médias também. E aí, já indo pro diário, o que a gente tem no diário? Diário é mais um motivo aqui para eu achar que esse mercado vai ficar bem travado. Porque a gente tem aqui, nesses últimos candles, né, nessas últimas 2 semanas, um movimento muito travado no caixotinho. Então, por isso que eu vou ter que deixar marcado também um caixote nessa região. Então, pega aqui, caixote, aqui em relação a topo e fundo, jogo pra frente. E vamos ver que hora que esse preço vai ser dessa região, porque nesses últimos dias, deixa eu marcar aqui, exatamente, nós temos aí 11 dias, então quase 2 semanas dentro dessa região. Por isso que eu acho que ainda vai ficar dentro dessa região por um tempo, tá? E mesmo que saia dessa região, acho improvável que vá testar esse fundo aqui ao longo dessa semana. Por isso não estou com tanta expectativa assim em relação ao dólar. Mas, olhando aqui, pode ser também, ó, um ombro, cabeça, ombro. Seria maravilhoso. Maravilhoso essa... Opa! Ombro, cabeça, ombro não. Topo duplo. Topo duplo aqui dentro desse ombro, cabeça, ombro. Então seria interessante esse rompimento dessa mínima aqui, tá? Olhando assim para o rompimento dessa região, tá formando junto, então, um topo duplo aqui dentro. Então seria maravilhoso. E lembrando, aqui marcando retração nessa pernada de baixo, nós estamos vendo, né, que tá respeitando o 61 de retração. Mas ao mesmo tempo que tá respeitando o 61 de retração, nós estamos aqui no que chama de faixa de Gaza. Travado entre o primeiro e o terceiro nível. Então, ainda sem definição de direção. Isso é bem chato aqui. E aí, voltando aqui em relação a caixote, então, beleza, marcado. Esse é o gráfico do diário. E aí, falando em relação aos 60 minutos, então fica mais clara essa lateralidade. Médias estão sem tendência. Próximo fundo interessante é esse daqui de baixo. Recomendo deixar marcado. Que nós temos aqui uma região que tentou travar o preço. E depois, talvez, essa região aqui que não é tão forte assim, tá? O foco aqui, por enquanto, é essa primeiro. Mas o movimento está bem travado nessa região. Voltando aqui, então, região aqui importante aqui embaixo. E aí, só mostrando 5 minutos mesmo, o mercado 5 minutos está bem estranho. E aí, se for respeitar realmente esse caixote, nós estamos no fundo do caixote. Se está no fundo do caixote, tende a buscar talvez o topo do caixote. Então, tendo em vista esse movimento, possibilidade de ser um movimento de alta pro dólar, talvez amanhã, só por causa dessa questão de price action mesmo. Movimento aqui também, do jeito que chegou em Keltner, tende a deixar o preço um pouco travado.
Então, não estou com tantas expectativas assim pro dólar. Se for respeitar o price action, então talvez possibilidade de movimento de alta. E aí, falando em relação ao índice, dólar então não tem muita coisa aqui relevante para ser dito. O índice mensal, falando primeiro do Ibov, que fica mais fácil. Por enquanto, o Ibov ainda segue igual a semana anterior, uma bostinha de semana. Não fez grandes movimentos e o candle do mensal também não está nem perto do que foi o mês anterior em relação a volume e força. Então, o volume que nós estamos tendo esses últimos. Durante todo esse pregão desse mês de setembro está muito fraco, muito fraco. Então, a gente está vendo um movimento muito travado nesse mês de setembro. E é engraçado porque é justamente o mês de setembro que tende a fazer movimentos de queda, né? Fecha negativo, e não só aqui, mas lá fora também. Mas nós estamos, por mais que seja um mês que está fechando negativo, é um negativo que está muito tranquilo por enquanto, tá? Não está assim fazendo nenhum rompimento de nenhuma estrutura importante, nenhuma máxima, nenhuma mínima, não chegou nem em 50% da barra. Então está muito tranquilo esse movimento, muito, até demais. E aí faltam mais 15 pregões, 15 dias para finalizar o mês, e tem muita coisa em relação à macroeconomia para acontecer a partir dessa semana. Mas o mensal aqui, só ressaltando, nós estamos saindo da região sobrecompra, tá? Estava sobrecomprado, era normal que essa correção viesse, eu ainda espero que até venha corrigir mais, tá? Eu não queria que fizesse um candle tão pequenininho assim, não, podia ser um pouco maior. Aqui em relação a semanal, então pouca coisa para falar do mensal. O semanal aqui é uma coisa interessante. Na semana retrasada, fechou um padrão 2-3. Aí eu falei que quando rompe a mínima, né, a gente pode ter um fluxo maior de venda. Então, continuando aqui, esse padrãozinho então foi confirmado essa semana. Só que o único movimento forte vendedor por enquanto criado, né, desse padrão foi esse aqui. Então, muito pouco aqui. Ainda tá querendo voltar para a região de sobrecompra, por isso que eu ressalto que ainda a correção está muito tranquila. Eu acho que precisava ser um pouco mais forte, tá? Queria que fosse um pouco mais mesmo, até porque, deixa eu puxar para cá, temos Favelo Gap. Ainda temos o Favelo Gap dessa região, que foi levemente testada, mas ainda tem um meio aqui que não foi testado, então tem espaço ainda para corrigir. Então, acho interessante uma correção. Lembrando que nós tivemos aqui um ombro, cabeça ombro invertido. Se eu marcar a projeção daqui para cá, é região de alvo. Se eu marcar daqui para cá, é região de alvo. Então, temos confluências para ser uma região de possível topo. Não só por isso, mas outros indicadores de outros analistas, igual o Vlad também postou uma coisa importante. Houve um cruzamento desse indicador dele, e aí indica a possibilidade de topo. Mas aqui essa correção eu acho que está sendo muito tranquilo. Queria que fosse mais, tá? Queria que fosse mais. Espero que venha a ser mais, tá? Espero que venha a ser mais. Aqui, então, nossa máxima histórica está aqui nessa região aqui em cima. Em relação a pontos do Ibov, se subir 2%, renova a máxima. Então, 2% Ibov seria muita coisa. Só dando uma olhada aqui em relação ao futuro, a diferença, né, que tá. Não tem muita diferença do semanal. Então, formou realmente o padrão 2-3, tentou cair, confirmou o padrão, mas não chegou a fazer grandes movimentos. Aqui em relação às médias, média 20 está lá embaixo, tá? Por isso que é um ponto importante, precisa fazer uma correção melhor. E nem a média 9 foi testada, então por isso também seria interessante uma correção. Qual que é o problema disso aqui? O movimento ficar travado. Deixa eu buscar esse layout aqui. O movimento ficar travado para a média de 9 subir e a média de 20, ou seja, não é o preço que vai buscar a média. É a média que vai buscar o preço. Isso é pior, porque aí acaba não corrigindo de forma bonita e vai ficar travado para o preço ficar nessa região mesmo e a média subir e ancorar, jogar o movimento mais para cima. Mas aí pra gente que opera day trade fica bem ruim porque o range fica bem curto. Por isso que eu quero uma correção mais aguda. E eu acho meio difícil de vir a acontecer. Falando aqui outra coisa em relação à retração, ó, tá batendo o primeiro nível com a média 9, então por isso que podia cair mais um pouquinho. Podia cair mais um pouquinho. Aqui, um BO grande, né, que essa semana ficou muito travado também, porque essa região desse fundo desse candle semanal tá batendo com a nossa máxima histórica antes, né, a anterior. Então é uma região de possível troca de polaridade, sabe, para poder voltar a subir. Price action puro. Aqui era um topo nosso, foi rompido de forma esticada e aqui está tentando segurar como troca de polaridade. Só que não está, por enquanto, aquele movimento tão maravilhoso assim. Então, o candle também fechou um candle muito ruim no Ibov, que é um doji, o do futuro aqui. Fechou um candle também doji de cor negativa.
muito feio, tá? Uma semana bem difícil de interpretar. Não foi uma semana fácil. Aqui falando em relação agora ao diário, ó, a gente vê que realmente não foi uma semana fácil. O futuro aqui parecia que tá formando uma bandeira, ou uma cunha, tanto faz, para voltar a subir. Só que aqui não tem nenhuma região, né, no futuro para engatar esse movimento de alta. Isso aqui foi a rolagem de contrato. Já em relação ao Ibov, o diário, mesma coisa, só que também diga a mesma coisinha que eu falei lá atrás. Esse fundo aqui não tem nada a não ser nossa troca de polaridade com o nosso topo que nós tínhamos antes. Então não tem grandes confluências aqui para ser uma região que vai confirmar essa bandeira, vai voltar a subir. E eu tinha comentado, né, que esse fundo aqui era muito importante, que viesse ser rompido. Olha, toda vez que testou, teve força compradora. Esse fundo aqui está muito importante. Por quê? Essa barra aqui foi uma barra assim, que atraiu vendedores por ser justamente numa região que estava testando a nossa máxima histórica que até aquele momento, né? Só que a barra seguinte veio e estopou assim todo mundo que pensou que era força vendedora. Então, a partir daqui para baixo, os vendedores acabam sendo atraídos novamente. E aí não está deixando o preço passar para atrair vendedores. E aí, por enquanto, o preço está travado nessa região. Então, por isso que eu estava comentando que esse fundozinho aqui seria muito importante. Testou, não conseguiu ir. E mesmo que tenha testado, ó, todas as barras aqui com rejeição, tá? Então, nem se fosse, vamos supor, gráfico de 5 minutos, é gatilho de venda? Não é. Não é. Até agora não está dando gatilho de venda. O futuro deu? O futuro até deu, mas não foi acionado. Então, não tem o que ser feito aqui. O movimento, infelizmente, está caindo em forma de canal. E é por isso que, em relação ao gráfico futuro, então, por isso que em relação ao futuro eu tenho essas duas LTs marcadas aqui. E eu recomendo que vocês também tenham ainda marcado, que foi importante essa semana. E deixem também marcado esse caixote desse fundo e esse caixote desse topo. Essa semana foi muito, muito importante essa região do CLT, lá do fundo. E também o caixote, porque foi uma semana que ficou bastante travado nessa região aqui. Então, para essa semana são essas regiões ainda importantes. Vou tirar esse caixote, porque acabou que o preço respeitou a LT, deve ficar travado e respeitar a LT lá de baixo de novo. Então é só eu jogar a LT mais pra frente. Por enquanto, respeitando o price action puro, o movimento está ignorando as médias no meio do caminho. Vai lá em cima, busca LT, vai lá embaixo, busca LT, fica assim, fica assim, fica assim, fica assim. Movimento bem travado e talvez deve buscar o fundo de novo. Enquanto, né, ficar dentro dessa região. E aí, gráfico aqui, faltam mais 2 semanas aí de pregão, então não tem por que olhar a VWAP mensal, tá? Mas por curiosidade, a VWAP mensal está próximo do preço, o índice. E o dólar também, tá? Não está tão longe assim. Então, por enquanto, um mês que ainda não movimentou, tá? Um mês que não movimentou, e isso é importante. Porque se for olhar o candle da semana passada, que foi a primeira da semana, movimento aqui em relação ao futuro, né, de pontos, até se for olhar máxima e mínima, muita coisa, 4.000 pontos, mas difícil de operar a variação. No intraday ali, muito difícil, é um movimento muito travado, não está criando tendências fortes. Igual, por exemplo, essa alta aqui, essa alta foi maravilhosa de se ver, mas também não achei tão fácil de operar não, porque no intraday era tudo canal de Keltner, subiu ignorando tudo. Então, não tô achando também essa correção fácil. E aí, falando em relação ao macro, que essa semana o macro vai ser importante, mas antes aqui apenas alguns comentários em relação aos índices lá fora. Sexta-feira foi um dia muito parado lá fora também. Olha, foi mais uma sequência aí de alta que nós tivemos, foi esse candlezinho aqui. E tá próximo da máxima histórica, o S&P de novo. Só que é um detalhe importante para ressaltar. Na semana anterior, que foi aqui, quando fechou essa semana aqui, muito forte, cravando a média de 20, eu até comentei de uma coisa interessante que um cara postou. Que historicamente, quando o índice faz isso, o S&P no caso, né? Todas as vezes depois que cai essa porcentagem muito forte, 4% por exemplo, a semana seguinte tende a recuperar boa parte do movimento. E aí acabou acontecendo isso. Então essa semana acabou praticamente anulando o movimento anterior. E isso aqui é quase um bull 180, que pode ser o indício de um movimento aqui para renovar a máxima, tá? Renovar a máxima do S&P. E essa semana tem notícia importante. E aí, o que a gente pode ter? Aqui, um rompimento dessa região, pegar a liquidez de quem vendeu, só que segue aquela possível visão de acontecer igual ao movimento de 2008, fazer um rompimento, voltar, aqui tem liquidez e aqui tem muito mais liquidez, inclusive com a média 200 e a POC do movimento aqui, ó, tem muito volume aqui embaixo. E aí, pode ser, eu acharia até interessante que fizesse isso, rompe finalmente essa máxima de novo e volta para uma correção mais forte.
Aqui em relação ao Dow Jones está próximo também de máxima, então a gente vê que as 30 maiores empresas dos Estados Unidos acaba que estão puxando mais o movimento do S&P e do Dow Jones. Não é Nasdaq, tá? Não é mais setor de tecnologia que está fazendo aquele movimento todo, não é. Inclusive está muito longe do seu topo histórico que está lá atrás. E a Nvidia, que foi aí a protagonista desse movimento, está fazendo o mesmo movimento que o Nasdaq. Só que aí um comentário relevante, ó, para quem gosta às vezes de acompanhar, Nvidia no tempo gráfico não sei qual, semanal, está respeitando aqui uma LT desse canal. Então a gente pode ter um movimento também engatando uma outra altinha para o Nvidia, tá? Mas ainda tem o fator que o setor de tecnologia não está mais puxando aquele movimento todo que a gente estava vendo no início do ano. Então parece que acabou aquele gás todo. Já no dólar lá fora, da XY, né? A gente tem um pullback da 20, tá com cara que vai ficar o dólar para baixo de 100. Aqui é um patamar que não vem ser testado para ficar baixo há muito tempo. A última vez, né, que ficou abaixo foi em julho, mas foi falso rompimento. E aí, realmente, a última vez que ficou abaixo foi aqui em 2022. E aí, tá com cara que talvez vai voltar para essa região desse fundo. Aqui ficou testando muito aqui essa região. E está com cara que vai voltar para patamar de 100. E 100 é como se fosse um equilíbrio, um suporte muito importante teórico. É um teórico suporte mental. Não quer dizer que nem sempre vai ser um suporte técnico, mas um preço mental importante é muito importante esse 100. E aí, falando aqui em relação ao nosso EWZ, só um comentário, então, em relação a médias também tá ancorado na 20 para voltar a cair. E a gente pode ter um movimento de dólar aqui talvez, puxando para baixo. E tem outros fatores também que a gente pode ver o dólar para baixo, tá? Vou falar já sobre isso, que envolve a questão dos juros aqui no Brasil essa semana. E aí o EWZ nosso, bem paradinho, tá com cara aqui de talvez, tá? Apenas talvez ser igual nós estamos aqui fazendo um movimento, um canal para voltar a subir. E esse canal está sendo ancorado por essa regiãozinha aqui, ó. E aí, que era um fundo duplo, que tá subindo, tá fazendo troca de polaridade para talvez voltar a subir. Pode ser e tá bonito para fazer esse movimento. O VIX está super tranquilo lá fora, uma calmaria de novo. O minério, que é muito importante ressaltar, tá fazendo como se fosse pullback para voltar a cair, tá? E isso acaba influenciando a Vale, que daqui a pouco eu mostro como que foi o gráfico da semana da Vale, da Petro, do IFNC, que vai ser determinante para essa semana também. Petróleo chegou a testar a região aqui, deixa eu voltar graficamente, fundo importante, rompeu o fundo do ano passado e aí testou o fundo de 2021 ao longo dessa semana, tá? E tá com cara de pullback, a 9 deve estar passando por aqui, ó, na frente. Tá com cara de pullback para voltar a cair. Graficamente, tá? Graficamente tá com cara disso. O ouro aqui, inclusive renovou máxima, algo que eu não tinha reparado, renovou máxima no dia 12. 12 foi quinta-feira, eu não tinha reparado isso, e isso é preocupante, mas tem fundamento para isso, tá? Daqui a pouco eu vou ressaltar o que é. E aí o movimento tá renovando máxima histórica, e isso é preocupante, isso aqui é preocupante. Juros americanos seguem numa região de, assim, fundo, que tá caindo forte, porque teve também coisa de notícia importante para jogar esses juros americanos mais forte para baixo, para indicar a possibilidade de ser um pouso forçado. E aí, falando apenas a questão da Vale aqui, nossa DR lá fora agora tá com cara de um possível fundo duplo para voltar a subir, por enquanto. A Petro aqui, por enquanto, travadinha numa região que tá com cara talvez que vai voltar a subir de novo. E aqui outros ativos não são interessantes. E aí, falando a questão um pouco macro, na semana teve pouca notícia. E aí, essa semana, já comentando o que vai ter de importante e já falando o que vai interferir bastante, tá? Nós temos aqui, deixa eu só abrir uma coisa importante. Começando amanhã, feriado aqui em China. Então, interfere na questão do minério de ferro, tá? Nós não vamos ter negociação do minério de ferro, possivelmente. Então, a Vale pode ficar bem calminha, mas fora isso, é um dia que também não tende a ter notícia. Então, o Boletim Focus não é algo que eu fico acompanhando mais tanto, igual eu acompanhava durante a pandemia. E notícia dos Estados Unidos também não tem. Então, terça-feira, de novo, é feriado na China. Isso é complicado, né? Mais uma vez, pode interferir na questão do minério, que não vai ter negociação. E aí, na terça-feira, nós temos aqui notícia nos Estados Unidos, que não é de movimentar tanto. Então, por enquanto, notícia muito tranquila. E aí, um dia até tranquilo, mas aí chega quarta-feira. Quarta-feira é o BO.
Então, eu tava até comentando essa semana, eu acho que esses últimos dias tem ficado assim bem travado o índice do dólar, porque estão esperando essa bendita quarta-feira passar. Que não é qualquer quarta-feira. Durante todo esse ano, pra mim, é a quarta-feira de notícia mais importante que vai ter. Em relação a juros, tá? Decisão à taxa de juros nos Estados Unidos. Por quê? Porque todas as outras vezes que tem reunião, que geralmente é a cada 45 dias, a gente já sabe o que vai acontecer. E aí, até semana passada, no início da semana passada, tava com indícios, apostas que também dava pra saber o que ia acontecer. Só que tudo inverteu dali de quinta pra sexta. E aí está na dúvida agora o que vai acontecer. O mercado não tem ainda digerido, não tem assim. é, Meio que não movimentou, não digeriu, não reagiu já, talvez o que pode vir a acontecer se a gente for olhar as apostas. As apostas estão indecisas. É cara ou coroa. 50-50. Isso era coisa que tinha na pandemia, tá? E era coisa assim absurda que de um dia para outro trocava muito o movimento. E nós tivemos um movimento muito forte. Até quinta-feira tava uma aposta até muito alta para corte de 0,25. E aí, de repente, de quinta para sexta aumentou muito. Foi a aposta de corte para 0,50. Então, nós estamos indo para uma reunião do Fed, que não é qualquer reunião, é a reunião que se espera que sim vai ter corte, mas não é a questão se vai ou não ter corte. A questão é quanto do corte. E o mercado não precificou a possibilidade ainda do que deve acontecer. E aí fica naquela tensão. Assim, os holofotes todos vai ser para essa quarta-feira. O problema é que não é só lá que vai ter essa questão de corte, vai ter aqui também, que não se sabe também se vai ser corte, se vai manter, se vai aumentar. Possibilidade não está nem de cortar, a possibilidade aqui é de manter ou de aumentar, tá? De cortar, ninguém está assim, eu acho que pensando nessa hipótese. E aí, só ressaltando aqui, durante o pregão de quarta-feira, na parte da manhã, nós não temos notícia importante. A questão é na parte da tarde, começando com os Estados Unidos, declaração do FONC. E aqui, ó, nós temos, pelo menos o Investing está projetando 0,25 de corte. Mas imagina se viesse 0,50. Porque o mercado está na cara coroa. Então, dependente do lado da moeda que vier, o outro lado vai sofrer. Vai sofrer porque errou praticamente a aposta. E aí a coletiva vai ser muito importante. E depois, praticamente o fechamento do pregão, nós temos nosso querido juros, que aqui em relação ao Investing, está esperando um aumento de 0,25. Tem pessoas que acham que vai manter, eu acho que deve manter, e que na próxima reunião pode vir a aumentar, até o final do ano pode vir a aumentar. Tá uma discussão muito tensa, porque ao mesmo tempo que o mercado assim projeta alta dos juros, né, a gente consegue ver pelo monitor aqui, quer ver? A gente consegue ver que o mercado até final do ano está projetando que os nossos juros têm que ficar quase 11. E nós estamos com juros praticamente a 10,50. Então é quase que aumentar até final do ano 0,50. E aí, será que já vai começar a aumentar agora? Ou vai ser na próxima? Vai esperar o que os Estados Unidos vai falar, declaração? O que vai ser? Então, eu sinceramente estou apostando mais para manutenção, para manter, tá? Assim, esperar talvez o movimento que o mercado vai digerir em relação aos Estados Unidos. E aí, como que isso pode abalar a gente? Vamos lá. Que ainda o mercado não está assim 100% digerido no que pode acontecer aqui também. Então tá confuso lá e tá confuso aqui. E aí é muito importante, vamos supor, a questão dos juros lá fora. Se os juros lá fora, Estados Unidos, isso é um raciocínio muito básico porque envolve outras coisas. Se os juros lá baixar, e aqui, Brasil, tá? Manter ou subir, a gente passa a ter uma diferença entre quanto um país paga, quanto que o outro paga, na questão de, vamos supor, investimento. Não de ações, estou falando de renda fixa, básica. Por exemplo, se você colocar, vamos supor, R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 lá, óbvio que 1.000 em dólares e 1.000 aqui em reais, o retorno em porcentagem, tá? Então, se a gente vai possivelmente aumentar os juros, então tende a ter mais rentabilidade. Se nos Estados Unidos tende a reduzir juros, ela tende a ter menos rentabilidade. E aí acaba atraindo fluxo para países como o nosso. E nós estamos numa dinâmica muito diferente de outros países emergentes, que parecem muito com o Brasil. México, por exemplo, está com juros, inclusive juros nominal e real menor que o Brasil. Então acaba que nós estamos um pouco na frente que eles na questão de atratividade. E o que isso tende a beneficiar se for um raciocínio muito básico?
Um raciocínio básico é trazer foco, holofote para cá. E aí a gente traz gringo, dinheiro gringo. Quando o dinheiro gringo entra para cá, vende-se, por exemplo, dólares e compra principalmente real. Então, o real tende a se valorizar. A gente pode ter um movimento de real se valorizando, dólar caindo. Por isso que, graficamente, eu não comentei que nós temos o possível oco no dólar. Isso pode influenciar a confirmar esse oco para ter um movimento de baixa de dólar, tá? O problema que isso tende, então, dólar para baixo, bolsa para cima? Aí que vem o BO, as ações. As ações, elas serão muito atrativas em relação a esse movimento de juros? Nem sempre essa é a questão, porque pode prejudicar mais ainda muitas empresas, e na verdade prejudica muitas, tá? Porque a situação para o consumidor final, para o povo, juros altos é ruim em parte. Para empréstimos fica mais caro, para dívidas fica assim uma bola de neve, então para muitas empresas vai ser prejudicial. A questão dos juros vai ser atrativa mais para renda fixa. E aí, para renda fixa e não para renda variável, então a gente pode ter um movimento simplesmente travado ou até em queda de Ibov também, se for um fluxo que vai de renda variável para renda fixa, tá? E aí a gente pode ter um movimento também de baixa de Ibov. E é bem provável que isso venha acontecer, por isso que fica confuso a gente operar dias que os dois estão fazendo um movimento igual, o dólar caindo, porque o real tá valorizando, né? Valorizando. E o Ibov também está caindo, porque simplesmente o fluxo está indo para renda fixa, não renda variável. E aí é o BO. O BO é o seguinte, quanto de juros nos Estados Unidos vai reduzir? Imagina só os Estados Unidos não reduz só 0,25, reduz 0,50. É muita coisa, é uma redução agressiva. É uma redução que demonstra outros fatores também preocupantes. Eu acho que vai ter um corte de 0,50, posso estar muito errada, mas eu não queria que esse corte acontecesse, porque tem um fator psicológico, eu tô falando sobre isso também nos últimos dias, que eu achei interessante comentar de novo. Um corte de 0,50 feito pelo Fed, né? É como se estivesse reafirmando que talvez eles estavam atrasados, e aí tem que cortar, fazer um pouso, assim, forçado. E isso pode ser visto como uma preocupação. A economia dos Estados Unidos está passando talvez por uma situação não inspirada pelo Fed. Será que as coisas estão controladas? Imagina você no avião que o piloto não está sabendo pilotar o avião. Imagina o medo que dá nisso. O medo pode trazer outro problema. O medo pode trazer o sentimento de nem querer mexer com países também emergentes. Porque se nos Estados Unidos a merda está acontecendo lá, imagina mexer com países emergentes. E aí a gente pode também sofrer essa questão desse pânico. Então, eu não queria que fosse 0,50 de corte, eu queria que fosse 0,25 com calma, sem estresse e que a gente pudesse usufruir desse movimento lá fora. Mas se for 0,50 pode gerar pânico, até porque a reunião de quarta vai ser cara ou coroa. E aí, por ter pânico, a gente pode ter um movimento assim muito short de vendas, né, no caso de ações lá no S&P e acabar confirmando ao longo da semana esse topo duplo que tá querendo fazer muito estranho do S&P, pegar a liquidez da máxima histórica e voltar a cair forte. E aí o VIX pode subir. Se o VIX sobe, a gente pode ter o dólar também subindo, infelizmente. Assim, pode ficar uma loucura. Uma loucura. Então, por isso que eu acho que muitos estão esperando quarta-feira, tá? O mercado está travado para esperar o que vai acontecer quarta-feira. E depois de quarta, o mercado vai reagindo aos pouquinhos, vai engatando, se acostumando com o viés das próximas reuniões, porque tá chegando o fim do ano praticamente. Então, é esse o movimento. Quarta-feira é a principal coisa que vai acontecer. Depois, quinta-feira, nós temos aqui algumas notícias, mas nada relevante, nada relevante. O movimento ainda vai estar digerindo o que aconteceu na quarta-feira, tá? Então, e aí quinta não tem nada tão relevante. Tem aqui coisas da China. Sexta-feira tem decisão da taxa de juros lá no Japão. Acho importante só acompanhar, porque das últimas reuniões aconteceu uns movimentos muito loucos lá, com dólar simplesmente disparando uma queda e iene japonês subindo. Então, só por causa dessa questão de juros lá fora também, mas acompanhar só para ver como é que o mercado tá antes do pregão. Mas fora isso, nenhuma outra notícia tão relevante assim. Então, o foco da semana é a super quarta. E é assim, coisa que está estampado assim, em todos os sites de notícia focados em mercado financeiro. Super quarta. É a carinha do nosso fofinho.
Então, foco na quarta, tomar cuidado. E por enquanto as apostas estão 50-50, não estava assim antes, tá? Não estava. E aí, falando essa questão, simplesmente outras pessoas estão reafirmando isso, né? Que a gente vai chegar na super quarta sem um consenso, é cara coroa e melhor 25 para não mostrar desespero e assustar o mercado. É isso que eu disse agora mesmo, também acho que é melhor 25 para não assustar, porque eu acho que 50 vai causar um pânico. Isso que eu cheguei a comentar, deixa eu ver outra coisa interessante. Em relação a essa próxima semana, né, que nós temos aí de setembro, olhando historicamente em relação ao S&P, o S&P tende a ser das piores semanas, tá? As piores que nós temos aí período ao longo do ano. Então, junta com a reunião, caralho, será que vai fazer esse movimento? Aí volta pro gráfico. Será que vai fazer esse rompimento aqui para ser um topo duplo, ser uma queda forte? Porque tá subindo com um volume muito estranho, tá demorando muitos candles para subir. Já era para ter rompido essa máxima, que demora, podia ter ido mais rápido. Então aí junta com a terceira semana do mês de setembro, que tende a ser praticamente o pior retorno do S&P no ano. Então, assim, é um mês sangrento. No geral, é um mês muito sangrento. Outra coisa aqui em relação a essa questão que eu falei das apostas, né? A cara coroa aqui. A cara coroa dos juros nos Estados Unidos, assim, tem apostas, né? E oscilou bastante. Oscilou muito. Por exemplo, a reunião do FONC, né? Só traduzindo aqui para vocês. Lá no dia, que vai ser agora dia 18 de setembro, tava de 14%, por exemplo, a expectativa de ser um corte de 0,50. E de repente, do nada, passou para 46% ou 50% de expectativa, cara coroa. Então, teve muita oscilação em relação a corte. Então, isso aqui é como se fosse um gráfico, tá? Tem gente apostando muito que ia fazer um corte de 0,50. De repente, do nada, teve uma aposta aqui para cima, para baixo. Então, é como se fosse um gráfico. Aí, em relação à oscilação, teve muito esse movimento aqui, muito forte. E aí, muitas pessoas estão acompanhando que realmente teve uma oscilação, que alguém acabou de fazer, por exemplo, uma aposta alta, fora do horário comercial, de corte. Será que talvez notícia privilegiada? A pessoa que fez uma aposta alta de corte de 0,50 para essa semana. Então, simplesmente, só com esse movimento, nesse post aqui, dia 12 de setembro, as apostas eram de 15, passou para 36, um piscar de olhos. Então foi muito forte. Um dos movimentos que também pode ter influenciado o gráfico aqui, tá? Índice dólar. Então é aquilo, ó. Vai ser cara ou coroa. E grande, assim, pessoas importantes, inclusive, eu acho que semana passada eu citei sobre isso. Acho que era o presidente do Fed ali de Nova York, um ex-presidente, tá? Ele comentou da possibilidade que o mercado deveria se preparar para a possibilidade de corte de 0,50. Então, um cara que realmente foi uma pessoa importante, né? E aí saiu esse artigo em sites importantes. E aí o mercado começou a virar totalmente as apostas e nós estamos então indo para quarta-feira como cara e coroa. Totalmente uma incerteza sobre a decisão da de juros. Não vimos isso há um bom tempo. Aqui do NVIDIA eu cheguei a comentar. E outras coisas por curiosidade, recomendo verem aqui o domingo com o Rafa, ele vai comentar algumas coisas importantes, semana passada infelizmente não teve. Recomendo vocês verem, e eu não sei se o Vlad vai fazer, deixa eu ver aqui, porque o Vlad também junto com algumas coisas mais técnicas, tá já acontecendo, recomendo ver também. Mas deem mais foco em relação ao Rafa, né, Rafa tanto faz. Mas apesar de ter alguns assuntos mais avançados, mas recomendo ver que vai ter coisas mais importantes, ainda mais que é uma semana mais focada em macroeconomia, não é uma semana tão focada em gráfico. E o Vlad ele é mais de gráfico, então ele não vai citar, por exemplo, o que ele acha em relação à decisão da taxa de juros, blá 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 blá. Não, ele é gráfico. Mas é um complemento muito importante, gráfico e macroeconomia, gráfico e fundamentalista. E eu acho legal juntar aqui e mesclar os dois. Mas fora isso, vamos ver. Foco realmente quarta-feira. E até quarta, talvez, o mercado pode ficar assim, muito estranho. Enfim.